Você já pensou na possibilidade de pintar a sua casa ou pelo menos algum espaço do seu imóvel com uma tinta feita de barro? Quer conhecer um pouco mais dessa técnica e pegar algumas dicas interessantes de como reciclar materiais para criar peças de decoração e de paisagismo? Então acompanhe a entrevista de hoje com o Rodrigo Marques, da cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. E hoje o nosso bate-papo é com o Rodrigo Marques, de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, que vai contar um pouquinho das várias coisas que ele fez na casa que ele mora. Rodrigo, antes de mais nada, obrigado pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente do canal. E é interessante quando você fala que mora em Guarulhos e a gente vendo as imagens que está até colocando aí no vídeo. Parece que você está no interiorzão, né? Parece que você está numa área rural e a ideia que se tem é que Guarulhos é bem cidade, né? Sim, realmente, até moradores de Guarulhos, para você ter uma ideia, não conhecem muito essa região. Aqui é uma região bem rural, depois das obras do Rodoanel, então só mesmo quem tem familiares aqui que conhecem. Pessoas que moram aqui há 30, 40 anos não conhecem esse bairro. E para você ter ideia também, Flávio, aqui as ruas não têm iluminação nas ruas, somente nas casas. Aqui à noite é um breu, é uma paz e é Guarulhos, né? Uma mega de uma cidade, né? Incrível. Sim, Mas das coisas demais. que você fez aí na sua casa, uma das que mais me chamou a atenção foi a Sim. pintura das paredes. Como é que você Hum, teve essa ideia, de dar essa cara diferenciada para as paredes da sua casa? então, foi assim. Minha família já tem esse rancho há uns 15 anos. E nunca se preocuparam em pintar pelo lado de fora. E parecia que vivia em reforma, tipo, está em construção ainda, porque uma pintura faz toda a diferença. Aí eu vendo uma pessoa no Instagram e eu vi que ela preparou uma tinta com barro. Aí eu tive a ideia, falei, que interessante, aqui eu tenho barro vermelho, eu tenho barro marrom, e vou fazer igual também. Aí eu fiz todo o processo de captar a terra avermelhada, peneirei, misturei na água, coloquei um pouco de corante também para dar o tom que eu queria, né? Coloquei um corante laranja, um vermelho, e misturei a terra marrom com a terra vermelha. E cola e óleo de soja mesmo. Aí Pô, foi que que eu cheguei. incrível! Quer dizer, você fabricou a sua tinta. Isso, isso. E detalhe, praticamente eu não gastei nada, né? Porque a terra eu tenho aqui à vontade, né? E eu consegui fazer acho que, aproximadamente uns 40 litros de tinta. Foi bastante. Para pintar toda a casa, né? O lado de fora, porque é grande, né? E aí, logo em seguida eu tive a ideia também de fazer umas decorações com plantas, né? Que eu desenhei umas folhas de costela de Adão, sol, enfim. Foi isso, essa foi a ideia. Eu copiei do Instagram e saiu melhor do que eu imaginava. Eu pensei que ficaria muito escuro. E o tom ficou um pouco pêssego, ficou perfeito. Vamos por partes. Primeiro, você Sim. nunca tinha feito isso. Foi a Não, não primeira tinha vez que você feito. falou assim: eu vou testar aqui para ver que resultado isso dá. Isso. Falei, eu vou testar e vamos ver o que vai dar. Aí a mistura, aí eu vi que não ficou igual eu queria, acabei colocando um pouco de corante, aí coloquei outro corante, aí chegou no ponto que eu queria. Aí eu falei, agora tá perfeito. E o tom que ficou me surpreendeu, porque ficou mais bonito do que eu imaginava que ficaria. E esses desenhos que você acabou criando, além da pintura colorida que você fez das Sim, paredes, você criou uns desenhos que dão nuances para essa parede. sim. De onde vem a tua motivação e como é que você faz isso? Você faz à mão? Você tem algum molde? Como é que é isso? E tudo à mão, né? A imaginação que eu sou apaixonado por plantas e aqui tem muitas plantas, né? Tanto dentro de casa quanto fora. Aí eu tive a ideia de fazer. Aí eu olhei para a planta, costela de Adão eu tenho, fui lá, olhei para ela, falei, vou fazer umas folhas na parede. Aí eu fiz outras folhas também, flores, né? Aí minha mãe deu a ideia de fazer um sol, aí eu fiz um sol no meio que ela pediu, e assim foi.
Uma outra coisa legal que me chamou muito a atenção, deu para Sim, perceber, logicamente, que você gosta muito de plantas, né? Em sim, toda a sou área, apaixonado. em toda a É, área do terreno você tem plantas, tal. Mas uma coisa legal é que você tem a ideia de usar praticamente de tudo para transformar em vaso para essas plantas. Como é então, que é isso na tua cabeça? veja bem, Flávio, aqui onde nós moramos não tem coleta de lixo, para você ter uma ideia. Então, vai acumulando, né? O que a gente consegue vender, que é o alumínio, latinhas, a gente vende. Vidro, a gente dá para o morador aqui que pega, enfim, para fazer não sei o quê. Agora, os plásticos, a solução é o quê? Ou é queimar, ou levar até algum lugar para algum lugar de coleta. Eu falei, melhor ainda, vou utilizar essas embalagens para virar vasos, né? Muito legal. E tem outras Sim, coisas, além dos plásticos. A gente vê pelas imagens que tem sim, uma cadeira que você transformou em vaso, gaiola sim. de passarinho que você transformou em vaso, pneu. Conforme Sim, vai tudo lá. aparecendo na tua frente, vai vindo a criatividade. Sim, latas de conservas também, né? Eu transformo em vaso. Às vezes nós compramos alguma refeição que vem naquela embalagem, eu também transformo em vaso. Ou seja, o que vai para o lixo mesmo é só o que não tem jeito. O que eu consigo reaproveitar, vem na cabeça alguma coisa, aí eu transformo em vaso. Fiz os bancos de madeira também, porque tinha muitas madeiras acumuladas. Aí eu falo, e como tem fogão de lenha, geralmente a gente corta ela em pedaços pequenos para colocar no fogão de lenha. Mas eu falei, são madeiras boas, né? Deixa eu aproveitar e conseguir fazer 3 bancos com essas madeiras. Eu vi os bancos, achei muito legal. Legal a gente está mostrando agora aí as imagens. E tem Sim, também um painel que você fez que acredito que tenha sido um pallet, aquele painel, né? isso. Tenho de pallet. O pallet eu consegui com meu vizinho, ele tinha vários pallets acumulados. Aí eu vi o pallet lá, falei, eu vou pedir, né? Eu tava com a ideia já de fazer um painel. Aí eu vi que o pallet estava lá, ele me deu, aí eu anexei o pallet na parede e coloquei algumas plantas, né? No entanto, tem embalagem de óleo de carro, eu fiz um vaso também, né? E embalagem de conserva, igual eu te falei, de extrato de tomate, e fui colocando no pallet. Então, na verdade, nada eu comprei, tudo eu consegui aqui de casa e o pallet o vizinho me forneceu. Muito legal, muito legal. Tem uma outra Sim. iniciativa sua que eu achei assim incrível, porque ela Ah, é, teoricamente, né? Ela é simples, mas ela dá um efeito visual muito legal, que é a pintura de pedras que você acaba usando no paisagismo, né? Como é sim, que você teve sim. essa ideia? Então, aqui é um terreno muito rochoso, né? Tem muitas pedras aqui. E essas pedras, elas estavam ali naquele lugar, mas estavam sem pintura nenhuma. Eu falei, tá muito feio aquilo. Aí, como eu já aproveitei e pintei a fachada da casa, aí eu tive a ideia de pintar as pedras também. Falei, vou deixar um pouco mais alegre, né? No entanto, eu fiz vermelho, eu fiz cinza, eu fiz verde. Já deu uma diferença muito grande, porque as pessoas passavam, viam as pedras e não notavam. Ah, são pedras. A partir do momento que eu comecei a pintá-las, todo mundo já viu a diferença. Uma coisa que me chamou a atenção na tua varanda, você tem uma varanda muito gostosa, que Enfim. inclusive tem muitas coisas diferentes que você coloca para adornar esse espaço, que você tem um tronco fino ali que você colocou, que fica muito legal como um suporte, né? Ah, sim, então, isso é ótimo também. Essa ideia eu não copiei de ninguém. Essa foi somente eu que criei mesmo, né? Eu vi os troncos, como tem as árvores que a gente poda aqui também, né? Aí tinha um tronco, eu resolvi cortar os galhos finos, peguei o tronco, amarrei para pendurar as plantas. No entanto, acho que tem 2 somente nas fotos, mas tem mais também espalhados pelo rancho, né? E aí eu tenho na sombra, que eu coloco plantas de sombra, tem no sol, tem bastante. Essa ideia eu achei bacana por isso, porque o tronco, ele seria destinado para o fogão de lenha ou a gente queimar aqui em qualquer momento. Eu falei, não, deixa eu reaproveitá-lo também, né? Porque aqui nós temos bastante gatos, né? E algumas plantas acabam atraindo passarinhos, borboletas. Temos 7 gatos.
E os gatos, tudo que está em movimento, eles querem pegar. Aí eu procuro deixar alto para eles não pegarem, porque se tiver perto, eles pegam. Até para brincar, não é na maldade de querer matar. Então eu deixo alto para evitar isso, Ah, dá né? para perceber que os gatos são hóspedes ilustres da casa, né? Na verdade, os gatos são donos da casa, na verdade. Como eu falei, tem a casa da minha mãe na frente e a outra casa no fundo, né? Os gatos são donos da casa do fundo. Então, a casa é dos gatos, né? A gente que está de favor aqui. Mas você teve também, que a gente vê em imagens aqui, ideias legais pensando neles, né? Também, Como também. pegar aquela fruteira, aquele armáriozinho e transformar em um Tem uma, prédiozinho de uma apartamento para os trelice, né? gatos, né? Na verdade, foi uma trelice. Essa sapateira ela tem uma história muito bacana, porque eu estava andando aqui perto de casa, achei ela no lixo. E ela estava com a capa toda rasgada, estava feio. Aí eu falei, eu vou levar porque vai ser útil. Mas a princípio, Flávio, eu não pensei que ia ser uma trelixe. Eu pensei, eu vou pintá-la de preto. Aí eu lembrei que eu tinha 3 almofadas vermelhas certinhas, né? De acordo com o tamanho da trelixe, falei, da sapateira, falei, vai virar uma trelixe para gatos. Muito legal. Agora, Sim, sim, voltando a falar dessa tua área externa, dessa tua varanda, muito sim. gostosa, com essa vista de paisagem incrível. Dá para ver que tem muita coisa tua, assim, de escolha tua, que você acabou afixando em pontos dessa varanda. Como é que você seleciona o que você vai colocar? Tem chapéu, tem bastante coisa ali. Como é que você escolhe? Foi assim, por se tratar de um rancho, né? Aí eu pensei no chapéu de palha, falei, o chapéu é importante. Um eu coloquei para decorar, o outro eu uso no meu dia a dia, né? Mas ele também está decorando. Quando está muito sol, eu coloco. Aí eu coloquei uma cabaça também muito grande para decoração, porque essa cabaça eu ganhei de uma amiga, eu tenho um carinho muito especial por ela, e por ser tão grande, que eu nunca vi uma cabaça daquele tamanho, eu falei, essa cabaça vai servir de decoração. E E a ela fica peneira, muito bonita, né? Tem algumas e, coisas que você fala assim, nossa, isso é um objeto de arte por si só, sim, né? sim. É Porque a a gente, cabaça, o chapéu, o cacau, a sim, namoradeira. e também a peneira de palha, né? Porque rancho tem que ter esses itens de decoração, né? Muito legal, muito legal. Quando a gente Sim, vai para a área da cozinha, você teve uma sacada interessante que foi fazer a pintura em duas cores, para dar uma ideia meio de profundidade e, ao mesmo tempo, sim. de mudança de clima. Como é que você pensou nisso? Então, infelizmente, eu não tenho fotos dessa cozinha anteriormente, né? Como aqui no fundo era só para os gatos, ou seja, aí tinha somente a pia, não tinha mais nada, era a pia e os gatos habitavam aqui. Aí era tudo pintado de branco. Aí quando eu resolvi vir para casa aqui do fundo, eu falei, eu preciso mudar um pouquinho esse ambiente, deixar mais com a minha cara, né? E eu gosto disso, né? De a parede com cada metade de uma cor. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer a metade verde. E por ser uma tinta lavável de piso, é a tinta cinza, né? Então só coloquei a bisnaga verde, bastante para dar esse tom escuro, que é diferente desse tom de verde que está aqui atrás, né? Esse aqui está mais claro. E eu falei, vou colocar porque vai ter fogão, eu vou utilizar a pia para não sujar, então fica muito mais fácil para limpar depois, né? Nossa, ficou show de bola, show de bola. Hum. Eu ia justamente falar dessa sala aí, que é o espaço onde você Na verdade é uma kitnet agora. que é o espaço onde você está, que você teve Sim, essa sacada interessante de fazer desenhos em cores diferentes para destacar. No caso aí, você destacou o canto, né? sim, Ficou uma sim. coisa muito legal. Quando você fez, qual era o teu objetivo? Então, o meu objetivo, na verdade, foi só pintar aquela parede onde eu coloquei meia verde embaixo, branco em cima. Aqui atrás eu não tinha pensado. Aí depois me deu um estalo, eu falei, deixa eu fazer algo nesse canto, porque como eu pretendo colocar esse móvel atrás, para destacar mais, no branco não ficaria tão em destaque. Aí eu tive essa ideia de fazer o com verde também. Aí foi que surgiu,
e eu fiz essa parede verde, achei um verde bacana, porque diferenciou da outra parede, né? Que a outra é mais verde folha. Como o móvel ia ficar de canto, eu falei, deixa eu fazer dos dois lados. Aí foi quando eu marquei com giz, medi para não ficar tão torto, né? Acabou, não saiu perfeito, né? Mas aí eu tive essa ideia de colocar dos dois lados esse Mas tom eu de acho que a verde. ideia de não sair perfeito deixa mais bonito ainda, porque não fica aquela coisa Como se fosse um formatadinha, né? profissional, como se fosse um profissional, né? Então aí eu tive essa ideia para destacar mais o móvel preto atrás e as decorações que tem, né? Perfeito, perfeito. E que dica você dá para quem tem a ideia, tem a vontade de fazer alguma coisa em casa, mas é aquela velha história, fala, pô, eu não sei mexer com isso, vai ficar ruim, eu não me sinto à vontade. Como é que é? Então, a dica que eu dou, não jogue nada no lixo, porque sempre vai ser útil. Por exemplo, plástico, alumínio, ferro, não jogue nada, madeira, não jogue. Claro, não vai ficar acumulando, mas não jogue fora porque pode ser útil para você fazer algo. É o que eu sempre faço, não jogo nada fora. Antes de jogar alguma coisa fora, lembra, não existe fora, não existe. Eu penso dessa maneira. Eu só jogo o que não tem solução. Muito legal, muito legal. Só para a gente frisar, para quem está assistindo e de repente fala, pô, eu quero fazer como o Rodrigo fez. A parte da tinta, que você criou a tinta, qual é a composição mesmo que você utilizou? Sim, para dar o tom que eu quis, eu coloquei a tinta, perdão, o barro vermelho e o barro marrom, né? Isso vai de acordo com o gosto. Aí, para deixar um tom diferenciado, eu coloquei uma bisnaga de tinta vermelha e uma bisnaga de tinta laranja. Água, um pouco de óleo de soja, já está perfeito também, porque o óleo para fixar a tinta na parede. E as dicas que eu vi na internet era óleo de linhaça. Aí eu falei, tem que ser muito óleo de linhaça. Deixa eu utilizar o que eu tenho aqui. Aí eu coloquei óleo de soja. E a tinta fixou, não sai, você pode encostar ela, não sai na mão, não sai na roupa. É somente tinta, água e o barro da sua preferência, Perfeito. O né? barro, as bisnagas, aí tem a ver com a coloração que a pessoa quer dar para aquela Sim, tinta, a água e o óleo, é isso? e o óleo, tudo a olho, assim, eu não tive medida nenhuma. Fui colocando a água, o barro, fui mexendo, e eu fui vendo a textura, fui acrescentando mais barro, aí o tom não chegou perto do que eu queria, coloquei a bisnaga, uma laranja, não chegou, coloquei o vermelho, e o óleo foi tudo a óleo, não tem uma receita passo a passo, né? E chegou naquele tom que eu fiquei super satisfeito, ficou melhor do que eu imaginava, e sem gastar praticamente nada, né? Só comprei as duas bisnagas, porque óleo nós temos em casa, terra tem à vontade e água também, né? Perfeito. E a gente só tem a te agradecer por ter socializado Imagina. essas dicas interessantes. Sim, eu que agradeço. E assim, não para por aqui. Eu pretendo fazer mais coisas. E aí eu vou mandar, eu mostro também, eu compartilho, né? Eu posto nas minhas redes sociais para as pessoas verem também. Perfeito. E você que está aí assistindo, gostou da entrevista? Se inscreva no canal, dê um like, faça comentários e, se possível, divulgue sua dica nossa obra para seus amigos e para quem curte o universo da reforma, decoração e construção. A gente volta na semana que vem. Até lá!